Graças Conversa, Thiago Spikes aqui e hoje eu vou falar sobre 5 dicas de pintura ou colorização que vão mudar a sua vida. São coisas que vão ajudar você, ou pelo menos são coisas que quando eu descobri, ou quando eu comecei a melhorar, minhas pinturas finalmente começaram a progredir, tá? E que eu acredito que compartilhando com vocês talvez te ajude bastante aí também. Antes de mais nada, é importante que você saiba que você vai fazer muita pintura ruim, sim. Você vai estragar muito desenho seu que estava preto e branco porque você coloriu ele. Vai acontecer. É importante, é necessário. Então não fique frustrado com isso. Pra quem não me conhece, pessoal, meu nome é Thiago Spikes, sou desenhista, quadrinista e professor de artes. Eu dou aula aí há mais de 10 anos, já dei aula pra criança, pra adulto, curso iniciante avançado, eu tenho meu curso de desenho online no comodesenhar.net e eu também dou aula presencial aqui em São Paulo, na escola Área E, que fica lá do lado do metrô Liberdade, aos sábados. Então se for de São Paulo, região, quiser fazer uma aula presencial comigo, você pode ir lá fazer uma aula experimental também, beleza? Muito bem, dicas de pintura que vão mudar a sua vida. A primeira delas que eu diria pra vocês é: escolha do material, tá? Que eu recomendo que você comece com um material que seja mais intuitivo. Eu destacaria lápis de cor ou marcador. São coisas que são intuitivas, tá? Ou digital, dá pra ser digital também, mas o digital é um caso um pouquinho à parte. Vamos deixar ele ali. Não há nada de errado em você aprender a pintar pelo digital. Vai ajudar também, tá bom? Mas ele é um pouquinho, tem umas peculiaridades. Eu diria lápis de cor ou marcador, que ele é mais intuitivo. Eu não recomendo que você comece a aprender pintura com aquarela. Lápis aquarelável, tudo bem. Aquarela mesmo, eu não recomendo. Porque ela tem alguns cuidados meio específicos, tipo do papel, ela tem a coisa da transparência, sobreposição. Dificilmente é um material que as pessoas se saem bem logo na primeira. Agora, o lápis de cor é mais intuitivo, tá todo mundo acostumado com lápis. O marcador, ele também é mais intuitivo porque ele é o cor sim, cor não. Você passa a cor e tá lá. Você vai sobrepor, você vai tudo, mas a cor tá lá. Tá? E é uma caneta, também é mais intuitivo. E outra coisa, para pintura é muito importante também o papel que você vai usar. Então use um papel um pouquinho mais grosso. Eu te recomendo que vocês trabalhem com pelo menos um papel sulfite 90 gramas. Calunga tem, tá? Não pega esses papel fininho, muito vagabundo, porque ele não vai dar aderência com o lápis de cor nem com o marcador. Tá? O papel não vai aguentar. Pega um papel um pouquinho mais grosso, porque se você não tiver um material minimamente razoável, vai deixar a sua experiência frustrante. Você vai achar às vezes que a culpa é sua e não é. Segunda dica muito importante é escolha da cor. Para você escolher as cores, não pinte de forma aleatória. Muita gente que às vezes vai pintar, tenta fazer um carnaval de cores, coloca o maior número de cores possíveis e não é tão necessário assim isso, tá? Existem algumas relações cromáticas que funcionam de forma mais interessante. Eu vou citar aqui para vocês cores análogas, que seriam cores meio de um espectro mais próxima. Vocês estão vendo aí essa imagem? Essa imagem aí é o que chama de círculo cromático. E sim, é quase que um arco-íris num carretel aí, né? Num carrossel, aliás, né? Quase um arco-íris num carrossel. Cores análogas seria você escolher cores que são meio vizinhas nesse círculo. E se você trabalhar com elas, você vai ter uma combinação mais harmônica das cores, né? Não vai ficar aquela coisa louca, né? Aquela coisa muito carnaval, assim, né? Muito cheguei. Você vai ter uma harmonia maior. Então, às vezes, vale a pena você pensar nessas relações, tá? Tem também cores complementares, que são as cores opostas. Você pode trabalhar também com monocromia, que é você escolher uma cor e preto. E o branco seria o papel. Você só pode usar essa cor, então você vai trabalhar com as escalas, né, de intensidade dela. Então, escolha da cor é uma das coisas que vai te ajudar aí a você a enxergar melhor essa relação. Eu diria pra você começar com coisas assim mais simples ou até coisas que não sejam muito carregadas de cor. No começo, gente, o menos é mais. Faça o simples e bem resolvido. Tá? Não tenta pirar demais na cor, porque você ainda está, digamos, acostumando a sua visão com essa relação das cores, como elas funcionam melhor, como elas interagem melhor. Terceira dica que vai ajudar muito você é: comece a entender a relação de cores do ponto de vista de matizes. O que eu quero dizer com isso? Que cor é a árvore? As folhas da árvore.
geralmente verde? A resposta certa é depende. Se você olhar para uma árvore à noite, você vai ver a árvore meio azulada, talvez, meio cinzenta. Se você olhar para uma copa de uma árvore à noite e tiver um facho luminoso alaranjado em cima, as folhas vão ficar alaranjadas. Então depende. Muita gente, quando está trabalhando com cores, entende que, se eu vou fazer um objeto, por exemplo, essa caneca aqui, ó, tem essa cor meio esverdeada. Sombra é verde escuro, claro é verde claro, onde tem luz. Não necessariamente. As coisas, quando estão perto uma das outras, elas criam influência cromática. Porque a cor, o que é? É um comprimento de onda perceptível. Ou seja, por causa da luz que a gente enxerga. E a luz, ela ricocheteia em tudo quanto é canto. Logo, as cores influenciam uma na outra. Então a percepção da cor depende dos elementos que você tem ao seu redor. Tá? Então, às vezes você pode puxar a sombra de um verde, não para um verde escuro, mas talvez para um violeta. Misturar com violeta. Você fazer a sombra usando violeta. Ou azul. Ou às vezes marrom. Você vai criar atmosfera diferente. Você vai ver que as cores vão começar a ornar melhor. Então esse é um erro que eu vejo muita gente fazendo. Às vezes o claro, ele não é branco. Né? Você pega um vermelho. O vermelho claro vai ficar rosa. Você pode ver que às vezes ele pode ser meio alaranjado. Ou seja, misturou amarelo. E dá a impressão de que é o vermelho claro, mas tá ficando laranja. Aí que eu acho que o digital é interessante, porque ele te permite experimentar isso bem. É uma coisa que demora pra você assimilar, mas quando você assimila parece que é um tic-tac, assim, faz... e muda a sua percepção. E você vai ver que desse momento em diante, as suas pinturas vão fazer isso, ó. Escuro, puxa pro preto, claro, puxa pro branco. Não. Pense nas matizes, como as cores se misturam. Quarta dica que vai aí ajudar muito você. Num primeiro momento, quando você estiver trabalhando com cores, se for trabalhar luz e sombra, essas coisas, eu sugiro para você, tenta trabalhar com tons um pouco mais chapados. Não tenta pirar demais, não tenta fazer uma pintura com um monte de degradê, com um monte de passagem, aquele efeito espatulado que é bonito, né? Se você está começando a entender cores, não começa por essas técnicas, tá? Você vai se confundir, você vai se atrapalhar. Faz uma pintura mais chapadinha, mais limpa. Tenta pensar nas áreas de luz e sombra com cores um pouco mais que puxem para a sombra. Tenta concentrar em umas cores mais limpas, tá? Porque vai começar a te fazer enxergar melhor como elas funcionam, como elas ornam melhor, como elas interagem entre si. E vai fazer você também se tornar mais consciente da luz e sombra. 2 segredos para você pintar bem: escolha da cor e luz e sombra. Se você assimilar isso, suas pinturas já vão decolar, mas demora um tempo. Se você começar com pinturas muito detalhadas logo de cara, você está colocando muita informação e vai prejudicar a sua assimilação inicial dessa psicologia das cores. Então começa com uma coisa mais limpa. E aí você vai aos poucos, né, fazendo pinturas mais elaboradas, tá? Então, você começar com pinturas mais chapadinhas ou desenhos mais cartunescos pode ser uma boa pedida. E a última dica que eu te passo, que vai ajudar muito, que na verdade é um erro para você não cometer, que é ir rápido demais, tá? Rápido demais nos 2 sentidos, de você exagerar no tipo de desenho que você quer. Então já vai começar com um dragãozão nervoso, ferrado. Quando você ainda tá aprendendo a mexer com material, você ainda tá entendendo o negócio, você já quer fazer um cara pegando fogo, assim, né? Não, você vai começar com flor, com catavento, alguma coisinha meio simples mesmo. Porque o importante é você fazer o simples mais bem feito, que você vai dar conta de fazer. E rápido demais também no sentido de você querer terminar uma pintura muito rápido. As primeiras vezes que eu pintei, né, e um desenho um pouco mais complexo, eu cheguei a levar mais de uma semana para terminar a pintura. Tá? Isso no digital. Eu lembro de uma vez que eu quis fazer uma ilustração assim, cara, eu falei, eu quero caprichar nessa pintura. Eu levei quase 2 semanas para terminar. Demorou muito mesmo. Eu pensando nos laços, onde eu usava gradiente, onde eu jogava um
uma sombrinha, tá? Eu não queria deixar aquele acabamento muito amador, sabe? Que no digital, né, fica aquele airbrush, né? Fica uma pintura meio amadorzona, assim. Eu queria fazer uma pintura meio parecida com um quadrinho americano, assim. Que tem também umas passagens, mas algumas áreas bem definidas. Eu levei 2 semanas pra terminar, tá? Resultado ficou legal? Ficou. Ficou bonito, não ficou feio. Mas olhando hoje, não ficou grande coisa. Mas na época, eu tinha me superado. Então, quando você está nesse processo de aprendizado, é muito importante você se dar o tempo. Dê o tempo ao tempo. Então, é um pouquinho da minha experiência e do que eu acho que você deve fazer para melhorar as suas pinturas. Aqui no canal também já fiz outros vídeos falando sobre colorização, sobre esse pavor, sobre esse medo todo. Vale a pena você assistir para você sentir mais seguro, mais tranquilo com você mesmo. E se você quiser uma orientação um pouco mais especializada, tem ali no meu curso online no comodesenhar.net. Tem um módulo de desenho digital que aborda bastante coisa de pintura, que vai ajudar você, né? E esse módulo a gente fez pensando na pessoa que nunca abriu um Photoshop na vida. Se você nunca abriu um Photoshop na vida, você vai terminar esse módulo conseguindo fazer alguns desenhos, algumas pinturas simples. Você vai sair do zero para conseguir fazer algumas coisas, tá? Tá lá disponível no curso do comodesenhar.net, todos os módulos estão lá à sua disposição, tá bom? E acessa lá para mais informações, tem sempre gente em horário comercial para te atender. Gostou do vídeo? Te ajudou? Dá joinha, se inscreve no canal, ative o sininho. E é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. Você é de São Paulo, aqui da cidade de São Paulo, na região? Você tem interesse em fazer aula presencial comigo? Eu dou aula presencial também na escola Área E aqui em São Paulo, fica do lado do metrô Liberdade. Eu dou aula lá aos sábados, de manhã e à tarde. Você pode entrar em contato com eles para fazer uma aula experimental se você quiser. Então, acessa aqui, né? Vou deixar na descrição do vídeo o contato. Faça interesse de fazer aula comigo e eles vão direcionar você aí para participar da aula, se você quiser, tá bom? Então, mas se você não for, tem um online para te atender também. Tchau. E já está disponível Podcras, o podcast oficial da Cras Studio, disponível nas plataformas SoundCloud, Spotify e Spreaker até este momento. Toda quarta-feira um episódio novo, só acessar e escutar.